Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado por você participar conosco sempre da elaboração desse programa através do Facebook, ter mandado sugestões, nós agradecemos aqui e agradecemos também quando você faz contato direto com o Sicom, mandando lá suas dúvidas. O Sicom tem atuado de uma forma brilhante nas questões dos condomínios e nas questões das dúvidas de você, cidadão, e você, síndico. Rubens, nosso programa hoje traz um ilustre deputado, eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas eu queria primeiro as suas considerações. Obrigado por ter vindo, viu? Então, obrigado ao nosso telespectador, Chiarella, ao nosso convidado. É sempre importante nós trazermos aqui no Viver em Condomínio situações que também envolvem a nossa cidadania, a nossa possibilidade de escolher representantes, porque no condomínio também é assim, você escolhe o seu síndico, escolhe o conselheiro, escolhe eventualmente o subsíndico, escolhe a administradora. O mundo é cheio de escolhas, então a gente tem que saber quem nós escolhemos para podermos exercer esse direito, e essa até é uma obrigação que eu acredito. E é por isso que hoje o programa é especial nesse sentido. Nós convidamos o deputado estadual Caio França, que gentilmente aceitou o nosso convite. Quero já destacar, deputado mais jovem parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele foi eleito em 2014 com 123 mil votos. Indiscutível a legitimidade dele. Indiscutível aquilo que ele tem proporcionado e mais. A renovação política está clara. Está aos nossos olhos, isso muito nos alegra. Deputado, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos falar dos seus projetos, vamos falar de muita coisa que foi aprovada lá já em tão pouco tempo e como você tem trabalhado bastante, não é? Obrigado, Chiarella. Moscatelli, é um prazer estar aqui com vocês. Prestar um pouco de conta aí durante esse período de mandato. A gente assumiu em março desse ano, dia 15 de março, um pouco mais de 6 meses de trabalho. Claro, no começo você ainda vai pegando um pouco de habilidade dos caminhos do parlamento. Eu tive a oportunidade de ser vereador já em São Vicente, mas é outra dimensão. Perfeitamente. Mas estou bem animado aí, claro, um ano atípico, um ano muito difícil para a economia brasileira, e isso afeta diretamente o poder público do Estado e os municípios ainda mais. Mas, enfim, nós temos que também encontrar caminho, né? Eu digo que sempre os agentes políticos têm que, tudo bem, claro, dizer a verdade para as pessoas, mas ao mesmo tempo passar um pouco de esperança de que as coisas podem melhorar. Então acho que essa é uma das tarefas nossas aí durante esse período também no mandato, em especial para a região da Baixada. Olha, tão pouco tempo, alguns projetos que ele vai poder comentar. O que me chama a atenção, Rubens, eu queria que você já comentasse sobre isso de pronto, não é? É o vigor da juventude, sim, não é? E mais do que isso, a capacidade. Cai também um advogado pronto, instruído para poder estar lá exercendo, né, o mandato daquele que foi legitimamente eleito pelo povo e poder trabalhar em prol do cidadão, somente no estado de São Paulo. Agora, me diga, o que você tem visto? Vamos passar rapidamente por crise. Estou cansado de falar de crise, viu, gente? Chega. Nós precisamos... O assunto está em crise. Pois chega. Vamos ter um caráter proativo. Nós precisamos resolver a nossa coisa, você dentro da sua casa, e aqui é trazer esperança. Não é isso, Rubens? Sim, a gente, pela renovação e não só a idade, né? Você tem que ter ideias. Exatamente. Que te tragam essa renovação. Eu conheço muito jovem com cabeça de velho no mau sentido, né? E muito velho com cabeça de jovem? Exato, como no nosso caso aqui. Então, o que acontece? Por que isso? A gente tem que mudar o padrão de pensamento, mudar o padrão de comportamento, para a renovação não nos paralisar de forma que a gente fique com medo. Porque tudo que é novo, Chiarella, Caio, eu acho que tudo que é novo assusta num primeiro momento. Se você acaba às vezes fechando uma oportunidade, fechando a possibilidade de se renovar. E aí quando isso acontece, você está velho.
Então, o negócio é deixar fluir, deixar as coisas acontecerem. Olha, lógico que cada um tem seu limite, a possibilidade de entendimento, mas a renovação ela é sempre primordial. No condomínio, eu sou chato, falo só de condomínio, Sim, mas faz muito no bem. condomínio não é diferente. A gente tem que renovar, sim. Renovar o quê? A gente falou que não ia falar de crise, vou falar um pouquinho, só para contrariar um pouco. Mas assim, o que acontece quando você tem uma inadimplência muito grande no condomínio? O que acontece quando o seu síndico já está lá há muito tempo e ele não encontra mais soluções para aquilo que é do dia a dia? Você tem que renovar. E a mesma coisa é encarar a crise. Poxa, estou tendo muito gasto em tal coisa, por quê? Uma forma de renovar é você aprofundar o conhecimento, discutir aquele assunto, ir para a assembleia do condomínio e debatê-lo. Porque a gente vê que as pessoas só gostam de reclamar. Então a Perfeitamente. gente tem que renovar o quê? Esse tipo de O que coisa. você pensa? Olha, Caio? eu sei que não tem nada, não tem nenhuma comparação tão perfeita com relação ao poder público do que o condomínio. Perfeito. Essa é uma dos principais exemplos que eu uso no meu cotidiano. Mas lá todo mundo quer ser síndico, né? Tem essa tarefa, mas assim, é impressionante, porque na verdade, claro, guardadas as devidas proporções, Claro. mas administrar uma cidade, é que no nosso caso o parlamento é diferente, mesmo assim ainda tem o conselho consultivo do condomínio, mas em especial para administrar uma cidade nada mais é do que um grande condomínio, né, com às vezes mais problemas. Claro, também você tem uma condição financeira melhor para você trabalhar, mas nada mais é do que um grande condomínio. Então a comparação que eu sempre uso, a minha mais usual comparação é a questão do condomínio, e por isso que eu falo muito a questão do síndico, sempre uma tarefa dura, muitas vezes ingrata, aí as pessoas acabam, enfim, taxando o síndico, às vezes aquele mais chato, o cara mas é a pessoa que tem que ter alguém mesmo para poder tomar a rédea das coisas. É essa desmistificação que a gente quer colocar aqui, né? Primeiro começa. O síndico tem lendas que tratam de um síndico. Advogado... Tem algumas lendas verdadeiras. Mas outras que não são tão. Advogado também carrega. É verdade. E o político... Meu Deus. E o político, então, nem se fale. Eu só estou faltando disputar a eleição de síndico no meu prédio, para poder completar a trinca aí. Bom de voto a gente sabe que não é? Agora, o que a gente quer mostrar também, além de daqui a pouco falar sobre os projetos aprovados, é essa ideia, né? Essa desmistificar. Porque os bons políticos, às vezes, eles precisam provar de uma maneira exaustiva aquilo que é o bom trabalho do político. Nosso país, eu acredito muito no meu país. Eu amo o meu país. Eu sou professor, nós aqui somos... A gente ensina os nossos jovens, ainda mais na matéria que eu ministro, que é Direito e Cidadania, falo de sufrágio universal, falo da importância do voto para o jovem, que é demonstrar a eficácia do político, do nosso político e da nossa política. Claro que tem as suas mazelas, e a gente sabe disso. E saber que nós todos somos políticos. Exatamente. Mesmo que não tenha partido, ou que Claro, a política cidadão, é inerente, né? A ideia de política partidária não ser diferenciado. Eu queria que você comentasse um pouco disso como representante nosso aqui da Baixada, muito bem representado, diga-se de passagem, não é? E essa ideia de desmistificar, não é? Porque precisamos uma nova ideia disso, precisa parar com essa história. Num momento delicado da política nacional, a gente percebe que as pessoas não se sentem representadas por ninguém, na verdade, no parlamento ou no poder executivo também. Mas, ao mesmo tempo, assim, acho que é uma oportunidade que o país tem também de discutir mais, de se aprofundar mais, de querer saber mais. Então, com todas as dificuldades que a crise, voltando a falar nela, ela se apresenta, também a gente encontra a oportunidade de poder preparar mais as pessoas, demonstrar que a política interfere sim na vida do cidadão. Totalmente. Né? Bastante. Às vezes a gente acha, não, vota em qualquer um e tal, porque para mim não muda nada mesmo. Às vezes tem a pessoa que tem uma condição financeira melhor, mas mesmo essas são afetadas também pela política. Né? Porque, enfim, é importante para a sociedade que todo mundo caminhe bem, para que você tenha uma vida mais segura, mais saudável, melhor. Então, acho que é um momento em que passa por uma crise aí de representatividade no país inteiro, mas ao mesmo tempo eu penso, né, aí, falando no meu caso em especial, o fato de ser jovem talvez traga, né, uma esperança diferente, um jeito diferente, uma postura talvez que foge um pouco, até pela questão às vezes física mesmo, foge um pouco
do padrão, né, de políticos que a gente costuma ver. Então, tudo isso eu acho que pode ser um momento importante. A gente falou aqui um pouco, não é só o fato de disputar a eleição em si que faz de você um cidadão que vive a política. Às vezes a pessoa, e vale lembrar, a maioria das pessoas não tem filiação partidária nenhuma. Exatamente. Não tem, uma esmagadora minoria que tem filiação. Mas essas pessoas que não são filiadas, é importante que elas se envolvam. E não diretamente, não precisa disputar, se filiar e participar de reuniões, mas vai procurar saber qual é o trabalho de cada um dos parlamentares. Não dá, eu pelo menos não gosto da generalização, de falar que todo mundo é mau caráter. Exatamente. Veja, nós temos em todas as atividades pessoas mais dedicadas, menos dedicadas, mais... Que promovem o bem, que promovem o mal, pessoas mais sérias, menos sérias. Aí, na política, tem uma coisa que eu valorizo muito, que é que em cada período você tem a oportunidade de colocar, de recolocar ou de não. Pois é. Então, assim, são tão poucas atividades que nós temos a oportunidade de escolher. A gente escolhe pouca coisa na nossa vida. A gente escolhe... O que a gente escolhe? Talvez, assim... Veja, nem a família, que é a família, a gente pode escolher, porque essas são pessoas que já estão no nosso dia a dia. Exatamente. Você não escolhe, muitas vezes... a pessoa, quem vai, questão da sua religião, você não escolhe, porque está lá, você vai na igreja, tem um pastor ou um padre que está ali já determinado pela igreja. Na política, com todos os defeitos que tem, mas é o momento que você tem a oportunidade de decidir. E aqui deixa eu dar um pitacozinho, porque, puxa, isso que ele falou na questão de religião é sensacional, porque eu sou um presbiteriano, todo mundo sabe, e dentro da igreja presbiteriana é parlamento. Nós escolhemos, que legal. Nós votamos, diferente, inclusive o pastor. E isso diferente de todas as outras. É muito bom, isso é muito bom. E é dirigida lá, coordenada por um conselho, que são presbíteros, eleitos, por aqueles que estão lá. Então, agora, o que me chama a atenção aqui, que eu queria falar... E volta para o condomínio, que todo mundo lá é eleito. Exatamente, o condomínio também. Então, essa atuação é muito interessante. Mas o que eu queria destacar aqui, com a presença do deputado, do Caio, é que ele cria uma identidade própria. Essa ideia, todo mundo sabe de quem ele é filho, mas a identidade é própria. Então, em tão pouco tempo, personalidade. Em tão pouco tempo, isso já está nítido aos nossos olhos e a você, eleitor. Nós vamos ter que dar uma paradinha aqui no nosso break, a nossa conversa está muito boa, e eu vou voltar com os projetos. Existem bastante projetos aprovados. E um detalhe que ele falou de poder escolher, né? São Paulo está um caos lá no trânsito. E aí eu vi uma matéria e um cidadão entrevistado, ele falou, vou falar o quê? Na hora de votar eu respondo para ele. Foi isso que ele disse. Então, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista.
Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVcom, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TVcom, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TVcom, canal 11 da NET. Hoje está conosco o Rubens Moscatelli, nosso comentarista de todos os programas, e Caio França, nosso deputado estadual. Eu quero já tratar direto com o Caio aqui. Tem um projeto que foi aprovado, que está vigorando já, de lei, a respeito dos furtos de celulares. Fez o boletim de ocorrência e aí bloqueia o chip para você poder entender e vai poder explicar. Isso é uma segurança porque com esse projeto de lei se subentende que esse tipo de crime vai cair. Sim. A ideia é essa. A ideia é essa. Porque se o cara rouba aquilo, ele rouba para poder comercializar aquilo. Sim. E se eu tenho bloqueio de chip e não vou conseguir... Fala um pouquinho desse projeto que foi interessante para o Estado de São Paulo. A gente, percebe primeiro a questão da segurança pública é um tema cada vez mais, infelizmente, íntimo nosso. Aí a gente passa a discutir um tema que há 15 anos atrás talvez não era tão latente como é hoje. Então, a Assembleia sugeriu a ideia de poder fazer o bloqueio do e-mail, na verdade, que é a vida útil do aparelho em si. Então, aquele aparelho, a partir do momento que ele foi bloqueado, ele não pode mais ser utilizado com outro chip. Então, na medida em que você faz o boletim de ocorrência, o próprio delegado notifica a empresa do aparelho, a operadora e inclusive a própria marca do aparelho, né? Então, que tem seu registro lá na Anatel. Exatamente, na Anatel. E aí o aparelho está travado, ou seja, aquele aparelho não pode ser mais comercializado, ou na verdade utilizado, ele não terá mais vida útil nenhuma, nem para quem roubou, nem mesmo para aquele que já foi o dono do aparelho. Então, é uma maneira que você tem de dificultar não, né? De você restringir, porque qual é a motivação do delinquente aí, do jovem, que acaba fazendo um furto ou um roubo? Ele quer vender para poder utilizar, fazer dinheiro, alguma coisa, mas na medida em que aquele aparelho que ele está vendendo não tem mais utilidade nenhuma, ele acaba se tornando menos relevante. Então, é um dos projetos que nós aprovamos em relação à segurança pública, em conjunto com os delegados que mantiveram a importância dessa legislação nova e que tem dado certo. Claro que isso não vai acabar de vez com o roubo e furto de celular, porque infelizmente é muito dinâmico e a pessoa, a gente ainda não encontrou um mecanismo, porque para a pessoa que está comprando, mesmo que roubada, ela não sabe que aquele aparelho está bloqueado ou não. Depois ela vai acabar sabendo que está bloqueado. Mas isso cria uma sensação de que todo aparelho que for furtado ou roubado, que você não comprou na loja, você não sabe. Ele já está bloqueado. Então, em tese, você não vai mais ter a mesma disposição em pagar um valor para um aparelho que pode estar bloqueado. A gente sabe, né, Rubens, que a questão da criminalidade, desse tipo de ocorrência, do furto, do roubo, é oportunidade. Exatamente. Sim. Então, quando ele percebe que ele pode até ter oportunidade, mas ele não vai conseguir dar o objetivo final do furto, que é transformar aquilo em recurso. A gente tem que analisar um outro aspecto também. Veja, quando você não adquire o aparelho celular na loja, e às vezes na loja você já tem problema, né, que tem algumas situações,
você já pode estar praticando o crime de receptação. Porque, exatamente. Pega um celular que vale R$2.000, você compra por R$200. Alguma coisa está errada. Tem coisa errada. Mas aí tem feira do rolo, meu amigo. Sim, é triste de falar, mas é verdade. Mas né? você tem que reprimir isso. E acabou, é questão da segurança pública, é polícia. Uma questão que eu ia fazer aqui, eu vi o deputado falando a respeito do envolvimento do delegado. Tudo bem, somos vítimas de furto ou de roubo, tem como fazer boletim eletrônico ou tem que ir à delegacia? Como é que é esse encaminhar? Furto e roubo pode ser boletim eletrônico. Sem problema nenhum. Porque as pessoas às vezes não sabem, né? Você vai ter que, de alguma maneira, para o delegado poder saber qual é o aparelho, você tem que, de alguma maneira, mostrar exatamente a nota fiscal e tal. Você faz fazer a prova de que aquele aparelho era seu, até para poder identificar o aparelho X, né? Mas é possível, sim. A tecnologia está aí. Nós temos tecnologia para isso. A tecnologia, gente, não é só para ficar falando nas redes sociais, não. É verdade. Nós temos, e é o que a gente costuma ver bastante, né? E é uma outra questão, depois nós vamos poder conversar bastante, reeducar, porque é um caminho só de ida, por incrível que pareça. Todo mundo fala o que quer através da bendita liberdade de expressão, que eu digo aqui, repito, todo programa eu falo, quando posso, que ela é relativa. Ela não é absoluta. Sua liberdade de expressão não é absoluta. Ferir o direito alheio, inclusive de um político, tem que responder por isso. Agora, tem um outro projeto que eu achei super interessante, que está ligado diretamente aqui na Baixada, que trata do turismo, não é? Sim. Isso eu achei também... Fala um pouquinho sobre ele. Legal. Sabe que São Paulo é o único estado que trata de maneira diferente os municípios que são instâncias turísticas. Hoje são 70 municípios. Dentre eles, 8 das 9 cidades da Baixada. Perfeito. Só Cubatão que não está incluída nesse rol de municípios. Qual que foi a ideia da Assembleia ao aprovar esse projeto? Primeiro, poder ampliar o leque de cidades turísticas, até porque o turismo não é ele não tem um sentido fechado. A cidade não é turística eternamente, com raras exceções. Nós temos a praia aqui, que vai eternamente, praticamente, garantir a nossa questão turística. Mas veja, o turismo não é só praia. Existe o turismo religioso, existe o turismo gastronômico, existe o turismo, nós falamos aqui, religioso. Nós aprovamos, por exemplo, Guaratinguetá como cidade instância turística pela questão do Frei Galvão, que foi elevado a santo recentemente e que vai levar muita gente lá. Vai levar muita gente para lá. Então o turismo é uma coisa muito dinâmica. Ela não é turismo ecológico também. Turismo ecológico. Então nós criamos para que novas 140 cidades possam se tornar de interesse turístico, fazendo uma perda muito pequena para quem já é instância. Então, Cubatão, por exemplo, que é uma cidade importante e que tem a questão dos parques, que tem uma preservação ambiental importante, que lá atrás já foi a cidade mais com o pior ar para você conviver, hoje já não é mais. Virou exemplo? Virou exemplo. Então, assim, é uma cidade que tem que ter essa possibilidade. Primeiro porque tem recurso. Todos os municípios que são instâncias, eles recebem pelo menos 4 milhões de reais por ano. É um valor importante, significativo para investir no turismo. Santos, que é a maior cidade, recebe 20 e poucos milhões de reais. Para atender o turismo. Dinheiro do governo do estado. Então, é importante que São Paulo trate diferente o turismo. Então, Cubatão, por exemplo, e outras cidades do Vale do Ribeira, que ainda não tem pouquíssimas cidades que são turísticas, vão ter essa possibilidade de apresentar um plano de desenvolvimento, claro, com critérios objetivos, para que o município possa entrar nesse rol de municípios de interesse turístico que vai alavancar aí o desenvolvimento, a economia do município. Isso é muito importante aí para a gente. Rubens, como é que você vê o turismo? Vamos falar aqui na Baixada. E aí depois eu vou voltar para o deputado, claro. Porque o turismo ele anda paralelo com a segurança pública. Né? Verdade. Porque a gente não quer ficar noticiando arrastões, coisas dessa natureza. E a oportunidade que o delinquente tem exatamente nessa massa que vem. A gente começa a entender que percapitamente nos feriados e datas comemorativas aumenta a população significativamente. E aí também o efetivo policial, não é? Na verdade, a questão do turismo e mesmo segurança pública, ela implica numa situação anterior. Eu sempre vejo assim, você tem, para poder ter menos influência da criminalidade, você tem que propiciar por exemplo, atividades diferentes. O turismo é uma delas. A gente passeia aí de vez em quando, Nordeste tem muitas coisas
que envolvem principalmente quem? O adolescente. Esse que está ali fazendo arrastão podia estar envolvido no turismo. E aí, só que não depende do governo do estado apenas. Sim. Depende de quem? De políticas públicas municipais, as próprias ONGs que tratam de tudo desse assunto. Tem que haver o quê? Comprometimento. Nós tínhamos um projeto, vale lembrar aqui, em São Vicente, chamado GEPOM, que chegou a ser referência. Eram jovens que se alistavam no Exército, no serviço militar, não eram aproveitados, a prefeitura convocava eles, pagava uma bolsa de mais ou menos R$500, obrigava que ele fizesse um curso de capacitação e, qual era a contrapartida deles? Ajudar, auxiliar no sentimento aí de segurança pública. Eles, a cada 10 deles eram acompanhados por um oficial da Polícia Militar e eles ajudavam, por exemplo, numa praça pública ficavam sempre uniformizados, então dava uma sensação de segurança que hoje não tem mais, mas nós vamos estar trazendo esse projeto em nível do governo do Estado. Serão 10 mil jovens a partir de 2016 já. Isso é muito bom. 10 mil jovens. E como ele falou, muitas vezes era o jovem que estaria propiciando muitas vezes, que tem mais tendência a ter algum problema. O que a gente vê é isso, né? Falta de oportunidade. Falta de oportunidade, tanto investimento em turismo, que a gente está proporcionando, e deixando, às vezes, de obter o resultado por conta desse paralelo que se estabelece com a questão da segurança. O que você falou, na minha avaliação, assim, cidade boa para o turista é cidade boa para o morador. Primeiramente. Isso mesmo. Então, e você sabe, Carela, Caio, que muitas vezes o que acontece nessas situações que você ter muito dinheiro e tudo mais, é que a vaidade é que impera. Ah, eu sou do tal partido, então eu não vou falar com outro partido. Isso é difícil, e a ideia, né? Pois é. Política partidária tem que ser esquecida na hora da população, porque a gente tem que... se a gente não se ajudar, quem vai se ajudar? É o bem comum. E outra, tem que ser assim. O que prevalece Só voltando para o meu assunto, condomínio é a mesma coisa. Se todo mundo ficar só jogando pedra lá no síndico, não apresentar uma sugestão viável, é simples. Se eu sou o síndico, eu falo assim, Carela, faz você está Ninguém quer. Ninguém quer. Então a gente tem que se ajudar. Mesma coisa é a política, a parte do crescimento, desenvolvimento, enfrentar a crise. Não adianta cada um ficar olhando o defeito do outro. Tem que contribuir. Todo mundo tem defeito. Ô, gente, nosso programa acabou. Foi muito rápido. Não acredito. Primeiro que é a presença agradabilíssima do deputado. Que não tem mais um bloco, não? Mas nós vamos convidar. A agenda dele é muito repleta, é difícil de trazê-lo, mas já vai ficar aqui de antemão já convidado. Rubens, suas considerações finais? Então, foi muito importante trazer aqui o Caio. Como a gente falou no começo do programa, aliás, foi o que ela que falou, a questão da renovação. A gente tem que procurar fazer essa renovação, sim, todos os dias. Renovar o pensamento, renovar as ações, para que a gente possa ter alguém de quem cobrar. Sim, tem que cobrar. Mas tem que também ter orgulho de ver pessoas que estão pensando diferente, estão fazendo coisas diferentes. Esse é o caso aqui do Caio, eu parabenizo aí pelo trabalho, são 6 meses só. E eu espero que nos 4 anos aí você faça muito mais. Viu? Obrigado. Eu quero parabenizar aqui publicamente, deputado estadual Caio França. Olha, parabéns pelo trabalho. Tão pouco tempo e tanta coisa já. Empenhado, suas considerações finais. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Carela. É um prazer. Rubens, aos telespectadores, um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa informativo, um programa bem franco, que ajuda muito a questão condominial, que é tão complicada no mundo de hoje, e dizer que nós estamos correndo muito lá para que a Baixada não fique de fora do circuito, seja protagonista nesses próximos anos, com segurança pública, mobilidade urbana e muitas outras coisas aqui. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Obrigado você. E você que nos assiste, que sempre nos prestigia, obrigado pela sua confiança, nós queremos isso mesmo, estar dentro da sua casa e levar informação para você. Até a próxima oportunidade, nós nos veremos em breve, fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.